Olá, pessoal. Somos convidados a conversar um pouco sobre a arrogância do líder religioso e também dos fiéis religiosos em suas concepções de fé, nas suas doutrinas, na sua forma de viver a sua fé, de viver a sua doutrina, a sua religião e de impor a sua fé às outras pessoas, de não respeitar a fé da outra pessoa, a crença da outra pessoa, de se achar com o poder de falar em nome de Deus ou de algo superior, né? Isso nós temos tanto no cristianismo, como também nas igrejas, como nas religiões como o judaísmo, né, o hinduísmo, o budismo e assim por diante. A arrogância de crer que apenas a sua fé leva à salvação, à libertação, e a pregação, então, é sempre de exclusão. É importante percebermos que os candidatos à santidade são pessoas que se julgam superiores aos demais seres humanos, sempre se achando que por conta de eu participar dessa fé, dessa comunhão religiosa, dessa igreja, eu sou superior aos demais que não participam, que não têm a mesma fé, que não acreditam. Quer dizer, eu tenho poderes que essas outras pessoas não têm por não acreditarem na mesma fé que a minha, e eu tenho que impor às outras pessoas a minha fé para que elas possam se salvar, para que elas possam mudar de vida, para que elas possam encontrar Deus, né? Então, essa imposição, essa forma de lidar com a fé é arrogância pura do líder religioso e também do fiel religioso. Nós podemos ver que, na verdade, o santo, aquele que se diz santo, aquele que se diz participante de uma comunhão, de uma igreja, de uma fé, de uma religião, ele tem uma noção de virtude, de fazer o bem para as outras pessoas, como se fosse Deus, né? Deus faz o bem, Deus é cheio de virtude, Deus diz o que tem que ser feito e eu sou um seguidor desse Deus, logo eu sou uma pessoa que tem virtudes, eu sou parecido com Deus, né? Nós podemos ver que na arrogância do religioso, ele quer ser alguém que é penitente, que é uma autoridade espiritual, que é um asceta, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que sobe a montanha com o nome das pessoas que deram o dízimo na igreja para que elas alcancem os milagres necessários nas suas vidas. Então, eu sou alguém que é penitente, que tem uma autoridade espiritual diante da igreja, eu faço os milagres, eu ouço Deus falando comigo, fazendo profecias para a minha pessoa, né? Então, aí nós podemos perceber a arrogância dessas pessoas em se achar aí porta-vozes da voz de Deus, da profecia de Deus. É muita arrogância. Você vê cada indivíduo, cada pessoa se determinando, se auto-intitulando como pastor, como bispo, como profeta, e na verdade são pessoas aí que estão em busca apenas de ascensão na mídia, e as pessoas acreditam, vão atrás, né? O religioso arrogante, ele é um campeão da moral, né? Então ele fala de moral, ele condena tudo o que ele pensa que é imoral, né? E fala mal de outras formas de se viver a fé, é um ditador de normas, de conduta, de como é que a pessoa tem que se vestir, como é que ela tem que andar, como é que ela tem que se comportar. Então, o religioso, ele dita normas, vomita normas para que os seus liderados sigam essas normas, e assim ele cria um grupo coeso que veste o mesmo tipo de roupa, que anda da mesma forma, que pensa da mesma forma, e assim ele tem o domínio sobre essas pessoas. Ele se faz de caridoso, né, uma pessoa que se faz de caridosa, que é bondosa, então ele tem lá um abrigo de idosos, ele tem um lar de crianças abandonadas, ele tem trabalhos sociais, né, o assistencialismo, tudo isso para dizer assim que nós somos desta igreja, e nessa igreja nós colaboramos com os mais necessitados, com os mais pobres,
e o que a gente sabe, na verdade, é que a igreja recebe assim de dinheiro e dá assim para o assistencialismo. As igrejas neopentecostais são as igrejas que surgiram aí com esta visão de que você tem que acreditar em Deus, pedir a Deus, doar dinheiro a Deus, colocar nas mãos de Deus para que Ele te dê em dobro, para que Ele te dê dinheiro, para que Ele te dê casa, para que Ele te dê carro, para que Ele te dê emprego, né? É uma forma de pregar a palavra, fazendo de Deus um empregado, né? Um empresário que, se você investir, né, nele, ele vai te dar em dobro, quase como uma pirâmide aí que acontece aí, a gente vê de vez em quando essas pirâmides de dinheiro, onde tem lá pessoas que ficam achando que colocando dinheiro nessas pirâmides vão receber o dobro, e no fim a cascata cai e não recebem. Então é uma visão, né, de Deus totalmente equivocada desses indivíduos, né, de um Deus assistencialista, de um Deus que está a favor de troca-troca, né? Muito importante a gente entender esta forma de pensar a pessoa, a imagem, essa teologia da prosperidade. Também a arrogância do religioso de ser uma pessoa consoladora, que tem a palavra, que pode consolar as pessoas, que pode direcionar as pessoas, que pode fazer as pessoas buscarem sair de seus momentos de tristeza, de sofrimento, não é? Então ele se torna um consolador das pessoas. Eu não tinha nada e agora tenho, então se consola, um dia você vai ter. Todas essas promessas que são feitas na igreja, que são promessas absurdas, que nunca vão acontecer, né? E que aí o líder religioso passa essa ideia de ser um consolador, alguém que está aí do lado do seu fiel, mas sabemos que não é verdade. Também entendemos que a arrogância do religioso mostra-se um religioso despojado, que faz voto de pobreza, que se dedica aos seus, que se mostra ser uma pessoa humilde, simples, né? Mas na verdade não é. A igreja neopentecostal é diferente, né? Já mostra o cara lá com um relógio de 80 mil, com uma camisa de 6 mil, com um tênis de 10 mil, com um jatinho, né? E tentando dizer assim, olha, eu tenho porque eu tenho fé. E quando se tem fé e se acredita em Deus, se deposita a sua crença em Deus, você prospera. Senão você não prospera. Então eu sou rico, pastor rico, porque eu prosperei, porque eu acreditei. E se você não é rico ainda, é porque você não acreditou o suficiente. É muito interessante também. O religioso arrogante também é dramático, pregador apocalíptico, né? Então, a neopentecostal, aí as igrejas são apocalípticas, sempre pregando o fim do mundo. Olha, as guerras estão acontecendo, isso está no Apocalipse. Olha, as doenças, está no Apocalipse, o fim do mundo está chegando. E sempre nessa dramatização da possibilidade do fim do mundo, pondo medo nas pessoas para que elas possam cada vez mais ser escravizadas dentro daquela doutrina, daquela fé religiosa, né? Isso chega a ser um atentado contra a vida da pessoa, um estelionato religioso na vida das pessoas, né? Nós temos aí o herói, o salvador, né? Aquele que dá a vida pelos seus, que faz votos de não ter certas coisas, como se fosse alguém que está se sacrificando pelo outro para salvar o outro, né? Nós temos muito isso, como os heróis das revistas em quadrinho, né? Então, as revistas de quadrinhos mostram aí um Superman que não consegue casar porque ele tem que cuidar da humanidade, o Homem-Aranha que tem uma namorada, mas não fica com ela porque a missão dele é salvar as pessoas do mal, né? E assim nós temos
religiões que pregam o celibato, igrejas que pregam o celibato como forma da pessoa se tornar um herói, alguém que não casa, né, tanto mulher como homem, para se dedicar à igreja, e aí cria-se uma ideia de alguém herói, de alguém salvador, né, muito interessante também, né, a ideia de um servo humilde, né, de um servo se doando para a comunidade, para as pessoas, sendo humilde no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu jeito de ser, dá uma ideia de um homem dedicado ao evangelho, a Deus, à sua igreja, à sua religião, e não passa de uma arrogância. A arrogância do religioso, defensor, né, da sua doutrina, é aquele que defende a sua doutrina, a sua fé, nem que com isso precise que os outros sejam escravizados, excluídos, maltratados. A ideia é defender a minha fé, o meu grupo, e não estar interessado numa visão macro do ser humano, né, mas sim na micro, na minha fé, na minha igreja, na minha crença, naquilo que eu creio, na minha doutrina. Então, esses religiosos, líderes e também fiéis, né, que fazem esse tipo de coisa. Temos igrejas aí que os pais não falam mais com os filhos, porque os filhos tomaram a decisão de ir tomar outro rumo na vida, e a igreja não permite que se faça isso, então não podem mais falar com esses filhos, e aí vai um monte de coisas, né? Então, defensor da doutrina. O religioso se torna um defensor da doutrina e não pensa mais com a cabeça, pensa só com a visão do seu pastor, do seu guia, e não tem mais liberdade de pensamento. Nós também vemos aí o religioso como um palhaço do Senhor, né? Quantas pessoas que nós conhecemos, quantos pastores, padres, evangelistas, profetas, né, que se dizem profetas, que fazem do púlpito, do momento de pregar o evangelho, a palavra, lugares onde se conta piada, se canta músicas que não tem nada a ver com a religiosidade, e se faz aí um stand-up no momento da pregação, e as pessoas riem, as pessoas se divertem e saem dali felizes porque ouviram aquelas piadinhas do pastor, do religioso, e acham que com isso estão fazendo a vontade de Deus, né? E aí esses palhaços do Senhor se tornam pessoas famosas na internet e crescem em número de seguidores, ficam soberbos, né? E saem aí pelo mundo afora, vão comer em restaurantes que um prato custa R$ 5.000, e as pessoas batem palma achando que isso é bonito, que isso é certo, que ele merece. Então há uma inversão de valores do evangelho horrenda, e as pessoas continuam defendendo esse tipo de líder religioso, arrogante religioso, né, que é popular na sua igreja, e as pessoas vão lá para ver a pessoa, para ouvir a pessoa, e não estão interessadas em seguir o ensinamento cristão, a fé cristã, a doutrina cristã, né? Então se paga para esses indivíduos irem nesses locais para que façam a pregação, né? Tem gente que diz, eu não gosto de ir na igreja tal, onde tem um padre tal, então eu vou na igreja tal. Eu não gosto do pastor tal, então eu vou na igreja tal. Então vai nas congregações, nas igrejas, por conta da pessoa, do líder, e não da fé. Nós temos aí o mistificador, o piegas, né? O religioso piegas, místico, né? Que parece assim um santo, quando fala, a sua voz, o seu jeito de expressar, e às vezes aquela voz trêmula, aquela voz forte, aquela voz meio gritada, em que as pessoas ficam hipnotizadas por aquele jeito de se expressar do líder religioso,
e acabam aí sendo realmente vivendo aí uma autossugestão e vivendo momentos de o que a gente chama de hipnose coletiva, né, desmaiando e pastores dando flechada e as pessoas caindo, dizendo que tinha o diabo, ou o pastor falando palavras, ou jogando o seu paletó em cima das pessoas e as pessoas desmaiando, caindo, pastores dizendo profecias para a vida das pessoas. Que bobagem! Por que, que Deus não usa você mesmo para falar para você mesmo? Por que, que Deus precisa usar de um pastor para falar? Por que, que ele se acha melhor do que você para dizer aquilo que você precisa ouvir? Por que, que Deus escolhe esse indivíduo e não a você? Gente, abre o olho, né? Também é contador de histórias. Nós temos quantos pastores e padres e religiosos que contam historinhas, que buscam aí modelos de histórias na internet para adaptar, para falar nos seus púlpitos e assim chamar a atenção das pessoas, para serem mais agradáveis, para terem mais a atenção do público, né? São Forrest Gump da atualidade na questão da religiosidade e mostrando aí a sua forma de viver, a sua arrogância. Também existe a pessoa íntegra, né? Que faz autossacrifício. Eu me lembro aí de ver na internet de vez em quando, né? Pastores, bispos de igrejas subindo montanhas com um livro nas costas, né, dizendo que está levando o nome das pessoas para o monte para entregar a Deus, então estão fazendo sacrifício, estão sem comer, sem beber, e lá naquele monte vai acontecer que vão entregar a Deus os nomes das pessoas, os pedidos de milagres, isso vai acontecer, não é? Então é autossacrifício em nome da comunidade, das pessoas, mas por detrás disso tem lá o dízimo, tem a oferta, tem formas de tirar das pessoas o dinheiro para que possam se sustentar nas suas andanças por aí, para comprar o seu jatinho, a sua fazenda, as suas casas de luxo, viajar pelo mundo, enquanto os seus fiéis andam de ônibus para ir à igreja. Muitos religiosos, né, se mostram castros, né, até mesmo muitas vezes assexuado, né, que não há necessidade de sexo, de casamento, e por isso se dedicam somente ao Evangelho, à palavra de Deus, né? E aí nós percebemos que existe aí uma frustração por debaixo desta forma de vivência da sua fé, da sua castração, né? Existe aí desvio de conduta por conta dessa forma de castração do indivíduo. Não é natural de um ser humano viver sem a necessidade de ter alguém, de conviver com alguém, de vivenciar amizades e nem ser assexuado, né? Existe algumas pessoas que nascem com essa condição, mas nos líderes religiosos nós não vimos pessoas nascerem com essa condição e sim se fazerem assim por conta da exigência da sua igreja, né? Nós temos aí também a resignação e a obediência cega de muita gente às suas crenças, à sua fé, né? Então se moldam segundo aquilo que a doutrina diz e não pensam mais, não agem mais com reflexão, com crítica e só obedecem os seus religiosos a tal ponto que não fazem mais nenhum questionamento sobre a conduta desse religioso, sobre as finanças da igreja, né? São pessoas que se colocam aos pés dos seus líderes religiosos, tendo uma visão de que eles são pessoas poderosas, pessoas enviadas por Deus, pessoas que não cometeriam nenhum erro, e aí essa resignação, essa obediência cega do fiel a essa religião, a essa fé,
faz com que ele se torne uma pessoa ignorante e um escravo da fé. Isso também acontece com o líder religioso que se torna escravo da sua doutrina. Muitas vezes não acredita naquilo que prega, mas tem que pregar porque a igreja diz que tem que ser assim. Senão você vai sair da igreja, senão você não vai fazer parte dessa igreja, senão você vai ser excomungado dessa igreja. Nós temos também a arrogância do religioso, né, nas verdades que são secretas, né, as verdades secretas da igreja. Então Deus me falou no meu coração, Deus me disse isso para você, Deus me profetizou isso. Existe verdades que estão só na Bíblia, que não existe no mundo real, né? Ninguém vê anjo, ninguém vê uma pessoa que não tem perna crescer a perna como um milagre. Existem os milagres aí que acontecem nas igrejas, mas se formos estudar cada um deles a fundo, vamos ver que o uso da parapsicologia, da hipnose, para tirar dor, para fazer falsos milagres, são absurdamente usados, né? E aí nós percebemos que as verdades das igrejas, as verdades de Deus, são sempre verdades secretas, né? Um dia vai acontecer, não sabemos o dia, né? Jesus vai voltar, então são verdades. A ressurreição existe, mas cadê? Não se tem nenhuma pessoa que voltou, né? Nós temos lá no dia que Jesus crucificado, às 3 horas da tarde, quando ele morreu, diz aí o evangelista que muitas pessoas saíram dos seus túmulos, ressuscitaram. Não vimos nenhum evangelho, nenhum testemunho dessas pessoas que ressuscitaram, e nem de forma bíblica e nem através da história de que isso foi verdade. Então, é tudo fantasia, tudo verdades secretas, né? E mostrando aí uma pureza de um Deus que só existe na cabeça de algumas pessoas. E às vezes a pessoa, o seguidor, né, o líder religioso, ele se molda como se fosse ele um puro, né? Então aí as pessoas querem um suor, né, num paninho desse líder religioso, ele passa o seu paletó lá nas pessoas, elas caem, ele diz umas palavras, as pessoas obedecem, e aí se tem uma ideia de que esse cara é puro, de esse cara está com Deus, de esse cara é um profeta. Então são as verdades que se impõem aos fiéis e que eles vivem sem questionar. Também existe a visão do religioso arrogante, que ele é sábio, que ele afronta, ele arrota a sabedoria em todos os lugares que ele vai, ele cita textos bíblicos, versículos bíblicos, sem contexto, sem pretexto, e aí faz uma confusão, né, trazendo lá livros do Antigo Testamento, tentando provar o que foi dito no Novo Testamento, dizendo que aquilo que está no Novo Testamento se referia à pessoa de Jesus, e através dos estudos da arqueologia, da historicidade, percebe-se que não tem nada a ver, mas continuam falando dessa sabedoria que não é verdadeira, e as pessoas ficam hipnotizadas, vivenciando esse tipo de pregação que é mentira, né? Então, também tem o Santinho Carola, né? O pregador Santinho Carola, aquele que demonstra a sua fé através de uma santidade, de uma forma de dizer, de falar, na calma, no modo de vestir, parece que é uma pessoa santa. E vamos perceber que por detrás existe uma arrogância nesse indivíduo, nessa pessoa, né, que na verdade não tem nada de humilde, de santinho, de carola por detrás, tanto do líder religioso como do fiel religioso, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa que está falindo e dizendo assim, a maioria dos devedores da minha empresa são pessoas religiosas, né? Então,
que não pagam as suas contas. Então, para você ver que essa ideia de santinho de carola não funciona só para os outros, né? Também temos os líderes religiosos que se tornam cantores, né, fascinado pela mídia. Né? Esses dias eu estava vendo aí uma menina de 17 anos que comprou um jatinho, mostrando o jatinho, com roupas caríssimas, né? Rapazes novos, líderes de igreja, com carros potentes, caríssimos, e tudo isso demonstrando aí o fascínio pela mídia, a mídia trazendo a eles, né, a oportunidade de ganhar dinheiro, e aí se tornam pessoas arrogantes. Por fim, são exibicionistas de roupas, de relógio, de carros, e dizendo que isso só veio a eles porque eles se dedicaram à fé e Deus promete, deu para eles, mas para você continua andando de ônibus, continua com o mesmo emprego, continua com os mesmos problemas, porque você não conquista, porque você não tem fé o suficiente, e fica nessa bola de neve, nesse círculo vicioso que só os líderes têm a possibilidade de vencer e de ter dinheiro e de ser ricos, e os fiéis não têm essa condição, né? São teólogos censurados porque só falam daquilo que a sua fé, a sua doutrina permite, né? Você tem que dizer aquilo que a sua doutrina permite. Se você for além daquilo que a sua doutrina permite, você é expulso da sua congregação, da sua fé, da sua igreja. Então você é um teólogo, né? O líder é um teólogo censurado, né? E muitas vezes ele se comporta como um mártir da sua igreja, de dedicação. Hoje nós ficamos a noite inteira em jejum por causa disso, tá? Tudo, né? Conversa fiada. São responsáveis pelas vidas dos outros, né? Quantos líderes querem falar pelos outros, pela vida dos outros, como os outros devem se comportar, se vestir, vivenciar? São líderes de religiões, de igrejas, com esses pensamentos, e também até os fiéis, né, olhando para as pessoas dizendo, esse está no inferno porque faz assim, esse está no inferno porque faz assado, esse está no inferno porque casou outra vez, esse está no inferno porque usa batom, esse está no inferno porque tem modos diferentes da nossa igreja e Deus não gosta e por isso está no inferno. Então tem muitos líderes e fiéis mandando os outros para o inferno, sendo responsável pelas vidas dos outros e se achando aí arrogantes a tal ponto de entenderem-se chefes da igreja, doutores da igreja, falando em nome de Deus, né? E tem alguns que se apoiam em obras assistenciais, né? Para esconder aí a sua condição financeira, o dinheiro desviado das igrejas, né? Então tem aí certas obras filantrópicas, e com isso diz, olha, nós ajudamos as pessoas pobres e tal, né? Então usa-se aí uma quantia de dinheiro para esse tipo de coisa, o CNPJ da igreja, que não paga imposto, para as pessoas entenderem que, olha, nós estamos fazendo bem para as pessoas, né? Mas na verdade esse líder usa um tantinho muito pequeno da sua grana, da grana da sua igreja, para as pessoas mais necessitadas, mais pobres. Isso nós vimos tanto na igreja católica, como na igreja evangélica, como em qualquer religião. As pessoas, os líderes vivem bem, sempre bem, né? Tem o seu carro, tem a sua empregada, tem a sua casa, tem as suas contas pagas, né? A sua roupa lavada, e são pessoas que guardam uma grana, um dinheiro para si mesmos, né? Compram casas na praias, apartamentos, e vivem como se fossem pessoas que são dedicadas à fé, que, né, vendem tudo para seguir Jesus, né? Se você quer me seguir, venda tudo que tem e me siga. Isso é só para os outros e não para os líderes religiosos e para também alguns fiéis religiosos. Muito bem, é isso. O religioso é um arrogante da fé. Acha que tem a verdade e ele é que determina quem vai para o céu e quem não vai. Tá tudo errado. Um abraço. Tchau, tchau.